Glória a Deus, amigos da nossa TV. Começamos com uma alegria. Quem está feliz aí, diga amém. Para quem está aqui na igreja hoje, né, dia 3 de setembro, eu não sei que data o pessoal de casa vai nos acompanhar, mas a gente está começando aqui um novo mês, e é o mês da liberdade, o mês da libertação da família. Então, hoje é um culto da família, por isso que o assunto, a mensagem que nós vamos ouvir aqui é muito ligada à família. Então, você que está em casa agora, você que vê pela nossa TV, pelo YouTube, você pare agora para ouvir a palavra, daqui a pouco eu vou orar, quero que você coloque diante do televisor, fotografia, peça de roupa, algo que represente a sua família, porque o poder de Deus, ele vai se manifestar. Amém, pessoal? Eu sou o pastor Nilson Barreto, estou aqui em São Carlos, no centro, na rua Dona Alexandrina 515. Então fique conosco, eu vou trazer uma boa palavra, depois nós vamos orar e Deus vai abençoar. Amém, pessoal? Quem está aqui na igreja, já pega a sua Bíblia, vamos lá no Evangelho de João, capítulo 11. Hoje essa palavra vai mexer muito com você. Muitas vezes, pessoal, tem gente que ele fica meio questionando, eu sou de Deus e estou passando uma luta na minha casa. Pode acontecer. A pessoa é de Deus e está enfrentando uma luta, a pessoa é de Deus e está enfrentando uma dificuldade. E nós vamos ver hoje que pessoas de Deus também enfrentam luta. Mas nas lutas que nós enfrentamos, com Deus nós vencemos. Diga glória a Deus. Então, nós vamos ver aqui uma família que era de Deus, mas um dia passou por uma luta, enfrentou uma dificuldade com um familiar, mas venceu. Olha o que diz aqui, João capítulo 11, verso 1. E diz assim: estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria, e de sua irmã, o quê? Marta. Verso 2. E Maria era aquela, presta bem atenção nesse detalhe, que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava o quê? Enfermo. Note, a Maria foi aquela mulher, pessoal, que um dia ela foi até Jesus e ela derramou um perfume. Ela fez uma oferta. Aquele perfume, para vocês terem ideia, o valor dele era como equivalesse um ano de trabalho. Vou dar um exemplo. Vamos supor que o salário mínimo fosse R$1.000. Vezes 12 daria quanto, pessoal? 12 mil. Foi a oferta que ela fez. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, mesmo Maria tendo feito algo para Jesus, ela teve uma luta em casa. E é isso que eu quero estudar hoje. Nós temos que saber separar as coisas. Não é porque você está fazendo algo para Deus que o diabo não vai se levantar. O diabo está solto. O diabo é nosso o quê? Adversário. Só que é nessa hora que nós temos que tomar muito cuidado. Imagina se a Maria falasse, poxa, eu fiz isso para Jesus e olha o que ele deixou acontecer. Não entre nessa. O diabo quer colocar a gente contra Deus. O diabo quer fazer de tudo para a gente parar de buscar Deus, se revoltar com Deus. Então, de vez em quando, mesmo você servindo a Deus, você honrando a Deus, pode vir uma luta. Você vê, ela tinha acabado de receber Jesus. Você sabe que essas irmãs receberam Jesus na casa dela. Imagina o tratamento que elas deram para Jesus. Imagina você, Jesus indo na sua casa. Como é que você ia receber Jesus, pessoal? Com uma alegria, você ia fazer uma comida boa, você ia oferecer uma mesa boa, sim ou não? Então imagina ela, serviram e de repente agora o irmão fica doente. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, irmão. Eu falo que as maiores lutas que eu já passei foi quando eu estava orando mais, quando eu estava buscando mais. Só que é nessa hora, você não pode confundir as coisas. Você tem que continuar feliz, servindo a Deus. Eu falo, não, eu estou servindo a Deus e vou continuar o quê, pessoal? Mas muita gente confunde. Eu dei um exemplo hoje, eu fui pastor de uma cidade, não vou falar a localização. Uma vez eu estava fazendo a reunião e Deus me deu uma inspiração de abençoar a vida financeira das pessoas. E eu levantei um grupo de pessoas que ia fazer uma oferta especial para ajudar a obra. Vou dar um exemplo, é como se fosse hoje 10 pessoas com R$500. E veio, pessoal. As 10 pessoas veio diante do altar, eu ungi a mão delas, eu fiz uma oração. Aí, note, uma das pessoas que veio, ela veio todo feliz, ela deu aquela oferta. Eu lembro que ela falou até assim, pastor, eu nunca dei uma oferta dessa, nunca tive coragem, mas hoje Deus tocou, eu vou dar essa oferta. Olha como é que o diabo é sujo. Ela acabou de dar oferta, terminou a reunião. O carro dela estava na rua da igreja.
Não bateram no carro dela? Só que, irmão, ela como uma pessoa de Deus, ela deveria na hora falar, Satanás está revoltado. O diabo não gostou do que eu fiz para quem? Então o diabo está se levantando. Mas ao invés dela ficar firme e falar, não, muito mais tem Deus para dar, o que eu fiz para Deus eu não vou perder, Deus vai acrescentar. Sabe o que a mulher fez, pessoal? Eu nunca mais vou vir nessa igreja. E o que tem a ver com a coisa? A gente tem culpa? Jesus tem culpa? Só que quantas vezes a gente é assim, só porque fazemos algo para Deus, aí surge uma luta, a gente confunde as coisas. É como se a gente pensasse, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu sirvo a Deus, então isso não pode acontecer. Irmão, ninguém gosta de luta. Só que a luta faz parte da caminhada. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Jesus não falou que quando você se convertesse, o diabo ia te dar paz. Jesus falou isso? Não, a gente tem que lembrar, já vou voltar aqui, coloca aí, João 16, 33. Então note, mesmo aquelas irmãs servindo a Deus, fazendo o melhor para Deus, vem uma luta dentro de casa, irmão. De vez em quando acontece o mesmo conosco, você está servindo a Deus, você está orando, você está fazendo tudo certo, aí vem uma luta dentro de casa. Mas é nessa hora que você tem que tomar cuidado. Nessa hora, você não pode confundir as coisas, achar porque eu sou de Deus, eu não poderia passar por isso. Elas eram de Deus. Marta e Maria eram de Deus ou não era? Maria foi aquela que, quando Jesus foi na casa dela, ela parou para ouvir a palavra. Agora ela estava enfrentando uma luta dentro de casa. Eu falo, você pode ser muito de Deus, mas de vez em quando vem luta com o filho, vem luta na família, mas você tem que separar as coisas. Você tem que falar, não, eu vou continuar servindo a Deus do mesmo jeito. O que eu fazia para Deus, eu vou continuar o quê, pessoal? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu dou exemplo na obra de Deus. Eu já vi pessoas, a pessoa está fazendo a obra, ela ajuda tantas pessoas, de repente é uma luta em casa. Mas o que ela tem que falar? Ela parar de fazer a obra, vai resolver? Ela entregar o cargo, pastor, porque é uma luta, eu vou parar. Não, é aí que ela tem que continuar servindo a Deus, assim como Deus usa ela para abençoar outras famílias, Deus vai abençoar a família dela também. Diga glória a Deus. Olha o que Jesus falou aí, João 16, 33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais o quê? Irmão, essa paz é você ficar tranquilo. Você sabe quem você é diante de Deus. Você sabe como você tem andado diante de Deus. Então, se vier uma luta, fique em paz. Não olhe para o alto como assim, Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer? Esse é um erro nosso. Quando surge uma luta, atribuímos a Deus. Por que Deus deixou? Por que isso aconteceu? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Hoje eu contei, o Brasil talvez não sabe dessa história, mas alguns aqui vão lembrar. Isso deve ter acontecido alguns anos atrás. Nós tivemos uma irmãzinha que era membro da igreja. Ela tem 3 filhos que são pastores. Osmar sabe o que eu estou falando. Uma senhora era de Deus, irmão. Ela era de Deus. Ela sofreu um acidente e morreu. Quem lembra desse caso aqui? Ela foi atropelada. Os 3 filhos, pregadores da palavra. Imagina o filho receber a notícia. A mãe morreu como? Atropelada. Ninguém quer morrer dessa forma, quer, pessoal? Imagina os filhos, 2 são pastores e a filha é pastora. Imagina nessa hora os filhos servindo a Deus e chega a notícia, olha o que aconteceu. Irmão, conheço os 3. Até hoje, eles estão fazendo a obra, lógico, sentiram a perda da mãe, mas o consolo, ela está com quem? Com Jesus. São aflições. Agora imagina se nessa hora, Deus, por quê? Cuidado. Quando você começa a abrir questionamentos por certas coisas, é onde o diabo te engana. Porque você vai questionar quem não tem nada a ver com isso. É como se Deus fosse culpado. Por que Deus deixou acontecer? Irmão, Satanás existe. O diabo está aí para fazer o mal, sim ou não? Mas é nessa hora que você tem que tomar muito cuidado para não questionar Deus, para não blasfemar e para não duvidar de Deus. Porque imagina, 3 filhos, irmão, pastores. Poxa, Deus, por que o Senhor deixou? Não, Deus não tem nada a ver. Deus tem alguma coisa a ver? Irmão, tem coisa que a gente só vai descobrir lá. Não cabe a nós questionar por quê, por quê. Imagina Marta, Maria, poxa, a gente recebeu Jesus em casa, a gente tratou Jesus com tanta honra, e agora nosso irmão está doente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É a mesma coisa o dizimista, a pessoa não é dizimista.
Quando ela coloca no coração, esse mês eu vou dar, é o mês que acontece mais coisa. Quem sabia disso? Só que tem gente que é espiritual e entende, Satanás está revoltado, porque eu estou praticando a palavra, então eu vou continuar. Mas tem gente que não. Tá vendo? Eu não dava, não acontecia. Eu comecei a dar, aconteceu. Então não vou dar mais. Olha como é que o diabo engana a pessoa. Quando ele fala da paz, aí ele diz assim, ó, tenho-vos dito para que em mim tenhais paz. Então, você sabe, você tem servido a Deus, você tem buscado a Deus. Aí, olha o que ele fala agora. No mundo tereis o quê? Olha para mim. Dizimista enfrenta aflição. Pessoa cheia do Espírito Santo enfrenta aflição. Pessoas que não vivem mais no erro enfrentam aflição. Só que antes da aflição, Jesus falou, você tem que ter paz. Irmão, não confunda as coisas. Não é porque você está fazendo o melhor para Deus que o diabo vai te dar paz. O diabo é nosso adversário. O diabo é nosso inimigo. Enquanto ele não for preso eternamente, ele está solta. Você lembra aquele diálogo que Deus teve com Satanás lá no Jó capítulo 1? Quem lembra? Deus falou, Satanás, de onde vens? O que ele disse? De rodear a terra e o quê? O que é esse rodear? Eu estou procurando pessoas, estou procurando vítimas, estou procurando alguém para executar o meu plano. Irmão, muitas vezes o diabo não conseguiu tocar em você, mas vai tocar alguém da sua família. Mas é nessa hora que você tem que ficar firme. Não vou mudar com Deus. O que eu era para Deus, eu vou continuar sendo. A maneira que eu servi a Deus, eu vou continuar sendo. Hoje eu falava, irmão, a gente tem que crescer um pouco espiritualmente. Tem hora que a gente é criança, criança confunde as coisas. Criança, quando o pai contraria, quando o pai diz não, o que a criança faz? Fecha a cara, faz birra. Quem é pai e mãe aqui? Você já... Com certeza, uma vez seu filho deve ter falado, você não é mais meu pai. Aí você dá até risada. Criança! Tipo assim, para ele, você não é mais meu pai. Por quê? Porque você não fez o que eu queria. Criança é assim ou não é? Tem gente que trata Deus como criança, irmão. Tem gente que é criancinha na fé. No mundo tereis aflição. Elas tinham acabado de receber Jesus, feito uma oferta. A aflição veio. Como eu falei, homens de Deus, lembra do nosso amigo Daniel? Daniel foi parar dentro da cova. E era um homem que orava quantas vezes por dia? O homem que orava enfrentou uma luta, irmão. Tem hora que eu falo, as maiores lutas que eu já enfrentei foi quando eu estava no melhor momento com Deus, me consagrando, jejuando, mas eu nunca questionei a Deus. Pelo contrário, se vinha a luta, eu sabia que depois ia vir uma vitória muito maior. Olha o que ele diz. No mundo tereis... Mas tende o que, igreja? Eu venci. Quando surgir aflição, cuidado, não questione. Deus, por quê? Por que meu filho? Continue servindo a Deus, irmão. Mas se você questionar, você vai se perder. Você daqui a pouco, porque tudo que o diabo quer, encher você de dúvida, colocar você contra quem? Contra Deus. E tem gente, irmão, que o diabo conseguiu enganar. A pessoa entrou nessa fase de questionamento, por quê? Porque ela achou que só porque ela estava muito bem com Deus, ela era intocável. Irmão, Elias estava lá no alto do monte, o inimigo foi atrás dele, foi ou não foi? Você pode estar numa comunhão muito grande, Satanás é adversário. Você quer ver? 1 Pedro 5,8. É um versículo bem conhecido, mas hoje Deus me deu um entendimento forte para compartilhar com vocês. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Ele diz assim, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo vosso... Olha para mim, o seu adversário, ele quer o teu bem ou quer o teu mal? O diabo é adversário. É aí que você tem que entender. Qualquer luta que se levantar contra nós, quem é que está por detrás dela? Mas a gente não faz isso. Vem uma luta, ao invés de você enfrentar o adversário, já amarrar o diabo, você olha para o alto, você olha para o céu, como se Deus fosse culpado. Por quê? Deus não é culpado. Você tem um adversário, irmão. Qualquer coisa ruim que acontecer é Satanás, é o seu adversário. Mas ao invés da gente se dirigir ao adversário, olhamos para o alto, como se Deus fosse mal com a gente, como se Deus se esquecesse da gente. Eu dei o exemplo, eu preguei um tempo atrás essa mensagem, tem 1 ano e pouco. Jesus entrou no barco, os discípulos foram com ele. Imaginem, Jesus no barco, aquela viagem era para ser a viagem mais o quê, pessoal?
Foi tranquila? Mesmo Jesus no barco, o que aconteceu naquela viagem? Os discípulos poderiam repreender. Vocês lembram o que os discípulos foram fazer? Falar com Jesus. Ô mestre, não importa que pereçamos, é o que a gente faz. Surge um problema, ao invés de repreender o diabo, mandar o diabo embora. Ai Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer? Que culpa Deus tem, gente? O que Deus tem a ver? Quem está entendendo esse raciocínio aqui, pessoal? Aí eles chamaram Jesus, não importa que pereçamos. Por que eles não invocaram o poder de Deus para cessar aquela tempestade? Mas aí Jesus ensina qual que deve ser o nosso comportamento quando o mal se levanta. Jesus, quando acabou de acordar, Jesus olhou para o céu. Oh, meu Pai, por que o Senhor deixou isso acontecer? Foi isso? O que Jesus fez, gente? Porque Jesus sabia, Deus não tinha nada a ver com aquilo. Quem estava causando aquilo era o diabo. Os demônios existem. Tudo que de ruim acontece na sua vida é o Satanás. E você tem que repreender ele. É ele que você tem que mandar embora. Mas a gente não. Ao invés de repreender o inimigo, olhamos para o alto. Deus, o que Deus tem a ver, pessoal? Imagina se Jesus ficasse olhando para o alto. Oh, meu Pai, por que isso? O barco ia virar. Oh, meu Pai, eu sou tão santo, meu Pai. Eu nunca pequei, por que isso? Imagina se Jesus ficasse nesse diálogo com Deus. O barco ia o quê? Jesus foi lá, repreendeu, cala-te, mar. O que aconteceu? Mas aí não, você fica muito apoiado nas suas virtudes, só porque você faz tudo certinho. Ai, por que Deus deixou? Irmão, Satanás existe. Os demônios estão aí agindo. Aí você fica se encostando na sua santidade, você fica se apoiando só porque você dá dízimo, oferta, e acha que o diabo não está nem aí para você. Você que pensa. Olha o que diz agora. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como o quê? O diabo gosta de fazer barulho, irmão. E você está caindo no rugido do diabo. Porque na luta o diabo começa a falar, tá vendo? Aí, ó, você é tão certinho, mas olha a sua família. Aí você ouve o rugido do leão, aí já começa a virar a cabecinha pro alto, tipo assim, oh Deus, por quê? Você foi ouvir o diabo é pai do quê? O mês que você deu a maior oferta, você acha que Satanás ficou feliz? Você deu para Deus, Satanás vai criar uma situação para você dar para ele. Aí surge um prejuízo, acontece uma coisa inesperada. Ao invés de você, tá amarrado, Satanás. Mas aí não. Aí você começa a parar para ouvir o rugido do leão. Aí o diabo fica lá na sua mente, tá vendo? O mês que você mais quis honrar ele, olha o que ele deixou acontecer com você. Quem está entendendo? Um dia uma pessoa falou para mim, uma senhora, nunca esqueço. Na Santa Sé, ela fez uma oferta especial. Ela fez a maior oferta que ela nunca tinha feito na igreja. No outro mês, ela foi mandada embora. Mas ela foi espiritual. Falou, pastor, eu entendi. O diabo quis me envergonhar, mas eu falei, Satanás, você mexeu com a pessoa errada. Se você tentou fechar uma porta, Deus vai escancarar uma muito maior. No outro mês, ela conseguiu emprego para ganhar o dobro. Só que se ao invés de fazer isso, ela ficasse olhando para o alto, Deus, por quê? Por que isso, Senhor? Por que o Senhor deixou acontecer isso com a tua serva? Ia resolver alguma coisa? Irmão, não caia no rugido do leão. Aí ele diz, ó, bramando como leão, buscando a quem possa o quê? Tragar. Aí acontece, você fica dando ouvido a questionamento, você começa pensar mal, porque daqui a pouco você começa a pensar mal acerca de Deus. Tipo assim, eu oro, eu sou santo, eu faço tudo certo, e por que está acontecendo? Não entre nessa. Aí eu estava estudando hoje, Pedro era de Deus ou não era? A sogra dele um dia ficou doente. Irmão, nós somos homens sujeitos a enfrentar lutas. Mas quando vê a luta, versículo 9 agora, que é muito forte, ao qual resistir firmes. Olha para mim, o que é resistir? É não mudar. Então, você sabe, a vida que você leva diante de Deus, você é fiel, você tem honrado a Deus. Surgiu uma aflição, Jesus falou, no mundo tereis o quê? Mas tem de bom ânimo, vai passar. Pastor, mas eu, sendo de Deus, meu filho está assim. São aflições, irmão.
Muitas vezes, você pensa, quantas vezes o obreiro, o pastor, aquele que faz a obra, tem o mesmo problema que você tem com a sua família, mas ele está servindo. Ele não deixou de fazer a obra de Deus porque está passando uma luta, porque uma coisa não tem nada a ver. A gente tem que aprender com o Jó, irmão. O Jó também passou, você imagina a luta, ele perdeu os filhos, ele perdeu a família, mas ele não descontou nada em Deus. Eu já preguei isso aqui. Se você se acha muito justo, se você acha que você é uma pessoa 100%, cuidado. O Jó era muito mais do que a gente. Eu falo por mim. Quando eu vejo quem era Jó, Jó era um homem de Deus ou não era? E esse homem de Deus teve uma aflição, meu irmão. Coloca aí Jó capítulo 1, verso 1, bem rapidinho. Olha quem que era esse homem, depois eu volto lá. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Esse homem, sendo tudo isso, teve uma aflição. Teve ou não teve? Ninguém quer aflição, só que a gente tem que saber separar as coisas. Eu posso ser muito de Deus, eu posso ser muito fiel, eu posso honrar muito a Deus, mas a aflição vem. Só que quando ela vier, volta de novo lá em 1 Pedro 5,9. Resistir firmes na fé. Vocês estão aqui? Quem está aí, diga amém. Então leia. Sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos. Espera aí. Quem é irmão? Geralmente a gente chama de irmão é quem é da mesma fé. Isso aqui é para irmão. Se você está chateado, o que você passa, a aflição que você passa, irmãos no mundo também estão passando. Pessoas que são igual você, fiéis a Deus, temente a Deus, obediente a Deus, também passam por aflição. Só que a Bíblia ensina que a gente tem que resistir, que a gente tem que ter paz e a gente tem que ter bom ânimo. Diga glória a Deus. Mas hoje, é o que eu falei, a criancice espiritual. Dependendo do que acontece, descontamos em quem? Começamos a servir a Deus de qualquer jeito, vem na igreja como quer. Só que quem age assim, a criança só vai perder, meu irmão. Você tem que mostrar que você é uma pessoa madura. Não, veio a aflição, aí você lembra. Os 3 amigos que não quiseram se curvar a outro Deus, você vê, eles foram tão fiéis a Deus. Eles não quiseram de forma alguma entristecer a Deus. Consequência, foi parar no meio do fogo. Mas eles morreram? O que aconteceu? Lá no fogo Deus deu livramento. Tem hora que a gente vai passar pelo fogo. Você mesmo fazendo tudo certo, honrando a Deus, obedecendo, passa pelo fogo. Só que eu vou te falar uma coisa, o fogo não vai vencer você. A chama não vai queimar você, porque maior é o Deus que está com você. Deus sabe da sua fidelidade. Imagina se Marta e Maria chegassem, ô Jesus, a gente fez tudo para o Senhor e o Senhor deixou. E não tinha nada a ver com aquilo. Tanto é que quando mandaram falar para Jesus da situação, Jesus já mandou recado. Essa doença não é para o quê? Em outras palavras, fique, mas hoje não. Tem gente que tem dor de barriga, já pensa que vai morrer. Tem gente que é assim. Qualquer dorzinha, ai meu Deus, será que eu vou bater as botas? Fica profetizando para você ver. Irmão, o estado não era nada. Olhando assim, imagina, ele estava acamado. Aí as irmãs foram desesperadas. Jesus, olha como é que Jesus tratou aquela doença. Fala para elas que essa doença não é, mas a gente não, a gente exalta o problema. Sente uma dorzinha, será que é infarto? Oh meu Deus, fica chamando demônio para sua vida. Sente uma dor, ai, será que é derrame? Olha. Aí o diabo, desculpa falar, a palavra tem poder. O demônio não tinha inspiração nenhuma. Falou, já que tu pediu, então toma. Ela está amarrada em nome de Jesus. Irmão, Jesus falou, essa doença não é para a morte. Essa doença, em outras palavras, não é nada. É o que nós temos que fazer. Mas a gente mesmo, desculpa falar, a gente amaldiçoa a família com a própria boca. Fulano, se continuar assim, vai morrer. Você está orando para quem, então? Você devia falar o contrário. Ele vai ser salvo, ele vai se converter, ele vai ter um encontro com quem? Mas a própria mãe fala, meu filho, do jeito que ele está indo, não sei se vai durar muito tempo. Que profeta a senhora é, minha irmã? A senhora nunca leu na Bíblia que o poder da vida e da morte estão aonde?
O filho, a filha, pode estar na vida que for. A mãe tem que falar, vai se converter, vai ter um encontro com Deus, vai fazer a obra de Deus, vai servir a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Irmão, a aflição vem. Até para aquele que faz o melhor para Deus. Ela tinha feito o melhor. Ela tinha colocado o perfume. Aí entra o entendimento. Você lembra que quando ela derramou aquele perfume, o infiel, o ladrão do Judas, não gostou. Sabe quem fala mal de dízimo e oferta? Infiéis. Porque quem é fiel não fala mal, porque sabe o quanto Deus abençoa. Abençoa ou não abençoa? O dia que você vê uma pessoa que diz que é irmão, porque essas coisas de dízimo, eu não concordo, é porque ele é avarento. Ele ama mais o dinheiro do que Jesus. Ele não pensa nas almas, ele pensa no bolso dele, ele pensa no ventre dele, mas ele se esquece que com a fidelidade dele, o evangelho vai chegar. Você vê hoje, olha o nosso privilégio. Hoje o show da fé, ele é traduzido em 20 idiomas. Por que 20 idiomas? Para que mais pessoas possam ouvir o quê, pessoal? Aí eu te pergunto, isso tem um custo ou não tem? Tem ou não tem? Mas aí, o avarento, o Judas, você lembra? Quando Judas viu aquela mulher, ele falou assim, que desperdício. A mesma coisa, o infiel, aquele que não é fiel a Deus, ele acha desperdício. Onde já se viu, dá R$100 de oferta, só que o mesmo gasta muito mais com coisa que ele não tem retorno. Nós não, nós investimos em alma. E lá no céu nós vamos ter uma grande recompensa. Eu falo por mim. Quando eu vejo um missionário colocar lá programas falando, irmãos, por dentro aqui você não sabe a alegria, sabe por quê? Porque eu sou patrocinador, eu sou dizimista, eu sou ofertante. Então, eu me sinto participante. Agora, eu fico pensando, e o infiel? Aquele que é infiel, será que não se incomoda? Porque ele deveria olhar e falar, se dependesse de mim, a missão estaria o quê? Se dependesse de mim, a igreja não estaria nem no Brasil. Mas tem gente que está tão mal, está tão desligado que nem pensa assim. Aí o Judas falou, que desperdício! Jesus falou assim, você não fala isso, porque ele falou assim, poderia pegar isso e ajudar quem? Cuidado, o argumento hoje é a mesma coisa. Ao invés de dar para a igreja, ajuda quem precisa. Parece ser o bom samaritano, parece ser a pessoa solidária. Não, é ladrão, irmão. Ele fala isso, mas ele mesmo não tira do bolso dele para ajudar ninguém. Ajuda? Aí fica com esse argumento. Ao invés de dar o dinheiro para pastor, ajuda quem precisa. Coitado da gente, dá para pastor. Jesus sabe o temor que a gente tem. Pega aí a Igreja da Graça, 45 anos. Você já viu o escândalo financeiro da igreja? Olha como é que nós temos uma administração santa. Nossa igreja nunca foi despejada por falta de pagamento. Pode pesquisar aí. Temos milhares de salões alugados. Pergunta para qualquer proprietário. Eu vou contar uma coisa aqui, aconteceu na pandemia. Aqui em Araraquara nós temos duas igrejas, a do centro e tem a do bairro. E na época da pandemia, pessoal, ficou uma coisa, a gente não tinha reunião, as pessoas não vinham na igreja. Então, como vamos pagar o quê? Se todos fizessem isso, mas amém, alguns fizeram. O proprietário ligou para mim e falou assim, pastor, vocês nunca me deram problema com aluguel. Então, nesse período de pandemia, não precisa pagar aluguel. Vocês sempre honraram a gente. Aí ele falou assim, quando o pastor voltar às reuniões, as coisas começar a melhorar, aí o senhor volta a pagar. Você vê, é credibilidade, sim ou não? Então a gente tem um temor muito grande, irmão. Temor muito grande, porque o seu dízimo, poxa, você trabalhou o dia todo naquele sol quente, levantou peso. Imagina, você traz aqui, alguém coloca a mão, misericórdia. Aí Jesus falou, Judas, você não faz isso, não é porque somos pobres. Aí Jesus falou, Jesus desmascarou ele na frente de todo mundo. Você fala isso porque você é ladrão e você coloca a mão dentro do quê? Do alforje. Os ladrões não vão herdar o reino do céu, não. Mas note, as irmãs não pegaram isso como, poxa, acabei de dar minha oferta e, meu irmão, uma coisa não tem nada a ver com a outra, irmão. Talvez o mês que você mais honrar a Deus, é aí que Satanás vai ficar mais revoltado e vai se levantar. Por quê? Mas aí o que ele diz? Ao qual, leia bem alto, resistir. O que é ficar firme? Eu não vou parar de vir na igreja, eu não vou parar de dizimar, eu não vou parar de honrar a Deus, eu tenho que ficar firme.
Eu não vou mudar. Mas muitos começam a descontar em Deus. Aí já não quer orar mais, não quer ler a Bíblia. Essa revolta aí não vai te levar a lugar nenhum, não, meu irmão. Você deveria se apegar a Deus. Falar, não, Deus não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, é Ele que vai me ajudar. Com Ele eu vou vencer essa batalha. Diga glória a Deus. Eu falei hoje um versículo que eu gosto muito. Já preguei várias vezes para você. O Salmo 100. Vamos lá? Nós temos que fazer isso aqui, pessoal. Quando vier a aflição, o que você vai fazer? Salmo 100, verso 2. Servir ao Senhor. Será que a gente consegue fazer isso? Mesmo tendo uma luta em casa, mesmo passando a dificuldade, ou a gente serve a Deus de qualquer jeito? Na igreja eu já vi. Eu já vi pessoa que não bate palma, não fecha o olho, não participa da reunião. Ah, eu estou chateado. Continue assim, sua vida só vai piorar. Porque uma coisa não tem nada a ver o quê? Quer dizer que você está punindo Deus? Você está castigando Deus? Você se acha nessa condição? Ah, não me abençoou? Então estou nem aí para ele. Misericórdia, irmão. Ainda bem que hoje temos a misericórdia. Depois você lê lá Malaquias 3, a Bíblia diz que as palavras deles foram agressivas a quem? Aí você vê que ainda eles foram, mas como assim? Aí Deus jogou na face dele, vocês começaram a falar do que adiantou a gente servir a Deus e o ímpio está melhor do que a gente. Cuidado, meu irmão. Você vai mostrar que você é maduro na fé quando diante da aflição você serve a Deus com o quê? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso é maturidade, isso é conhecimento. Você está passando uma luta, mas você sabe separar as coisas. Não é porque eu descobri uma doença, não é porque algo está acontecendo comigo que eu vou servir a Deus de qualquer jeito. Pelo contrário. É agora que eu vou servir a Deus com a maior alegria. Por quê? Para mostrar para o diabo, você nunca vai me colocar contra Deus, porque eu dependo dele. Quem depende de Deus? Responda para você. Quando veio as aflições, você veio mais para a igreja ou você começou a vir menos? Isso mostra se você é maduro na fé ou uma criança. A criança, quando o pai não faz o que ela quer, fica relaxada. Ah, eu não vou fazer. É criança. Tem gente que espiritualmente é a mesma coisa. Ah, esse mês eu não vou dar o dízimo. E o que tem a ver uma coisa com outra? Era aí que você deveria falar. Eu vou servir a Deus com alegria. Eu vou fazer a vontade de Deus. Nada vai mudar no que eu faço para Deus. Diga amém, Jesus. É o caso dos 3 pastores, irmão. Até hoje estão fazendo a obra. Uma é pastor aqui na região, vocês conhecem. O outro é pastor na região de Campinas. E o outro está na região de Bauru. Servindo a Deus do mesmo jeito. A mãe era da igreja. Foi uma forma trágica. Mas e aí? Vai deixar de servir a Deus. Imagina, também não vou mais pregar a palavra. O que uma coisa tem a ver com a outra? Nada. Pelo contrário, eu conheço os 3, são amigos. Servem a Deus com alegria até hoje. Estão aí fazendo a obra de Deus. E nós que cremos na palavra, a gente sabe que aqueles que foram salvos, um dia nós vamos reencontrar eles. Diga glória a Deus. Minha esposa perdeu um filho. Vocês acompanharam. Vocês me viram ausente da igreja? Vocês me viram ausente? Pelo contrário. Servir a Deus do mesmo jeito, irmão. Tá aqui o Marcelo, uma vez contou para mim o Marcelo. Perdeu quantos, Marcelo? Foi um só, né? A Rejane perdeu, era para ser 3. Mas você vê, ambos da igreja de Deus, veio uma aflição. Mas aí, depois tá aí, firme, continuaram, Deus deu 2 princesas para ele. Mesma coisa a gente. Era para ter um garotinho, né? Deus sabe todas as coisas. Momento nenhum eu olhei para o alto. Deus, por quê? Quem sou eu para questionar Deus? Depois aí você vê, Deus foi tão bom, sem programação, veio a Alice aí cheia de alegria. E que amanhã faz 4 meses para a glória de Deus. Irmão, sirva a Deus com alegria. Independente da luta o que vier acontecer, saiba separar as coisas. Você tem que saber separar. Deus não é culpado, mas Deus é o responsável que vai me ajudar. Você está colocando a culpa em Deus? Você está querendo punir a Deus? Você está querendo... Tem gente que parece que está tratando Deus como criança. Você vai ficar de castigo aí, só vai sair quando eu falar.
Para com isso, meu irmão. Sirva a Deus com alegria, porque a maior raiva do diabo vai ser essa. Ele criou toda uma situação, mas você não se irou, você não se revoltou e muito menos blasfemou. Eu, como pastor, eu já vi os dois lados da moeda. Eu já vi gente blasfemar por muito pouco. E eu já vi gente que o que ela passou, qualquer um poderia falar, eu não acredito. Ele passou por tudo aquilo, mas servindo a Deus e continuando fiel a quem? Outros por pouca coisa, blasfemou. Deus é mau. Não. Eu já vi, como pastor, é o que eu falo, é a maturidade espiritual. A pessoa passou por uma aflição, mas ela não blasfemou, ela não pecou contra Deus, pelo contrário, irmão, continuou servindo. Aí ele diz, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele o quê? Você tem que todo dia louvar a Deus, independente do teu filho, do teu casamento, Deus vai ser louvado sempre. Coloca o Salmo 34 para a gente já orar. Olha o que nós temos que fazer. Olha a maturidade do salmista. 34. Salmo 34, verso 1. Isso é maturidade, irmão. Isso é pessoa que cresceu espiritualmente. Louvarei ao Senhor o quê? Hoje, dependendo do que passa, domingo você não quer vir para a igreja. Hoje eu não vou. E o que tem a ver uma coisa com a outra? O Davi disse, eu louvarei ao Senhor em todo o tempo. O que é todo o tempo, pessoal? Tudo! Eu posso estar doente, posso ter alguém doente em casa, pode ter alguém em casa que está em estado terminal. Eu vou louvar a Deus do mesmo jeito. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas não, dependendo do momento, hoje eu não vou para a igreja. Continue assim. Você acha que sem Deus você vai vencer? Eu dependo de Deus. Quem depende de Deus aqui? Eu vou me apegar com Deus. Quem vai me ajudar, quem é, pessoal? É Deus. Aí ele diz, louvarei ao Senhor em todo o tempo. Eu não vou mudar, eu vou louvar a Deus do jeito que eu orava. Eu vou continuar orando. Do jeito que eu adorava, eu vou continuar o quê? Mas aí não. Aí a pessoa vem para a igreja, fica lá parecendo uma coruja em cima do toco. Vai resolver o seu problema? Você tem que entrar na presença de Deus, irmão. Paulo e Silas, injustiçados, presos, meia-noite. O que eles começaram a fazer meia-noite? O que aconteceu no meio daquele louvor, daquela adoração? Uma manifestação sobrenatural. Você está perdendo, meu irmão. Começa a louvar a Deus para você ver. Deus habita no meio dos louvores. No meio de uma adoração, Deus pode te dar uma grande vitória. Mas você confunde as coisas. Não, eu não tô com cabeça para louvar. Você não louva com a cabeça, você louva com a boca, com o coração. Nossa, pastor, calma. Tem gente que tem que dar um chacoalhão. Hoje eu não estou com cabeça para ir para a igreja. É aí que você tem que vir. Quer dizer que tem que ter clima para vir na igreja? Se você esperar clima, momento, você nunca vai vir. Olha como é que o diabo age. Hoje, que dia gostoso foi para mim. De manhã fiz a reunião, depois fui no hospital fazer visita. À tarde, tudo coopera. Tem hora que acontece algumas coisas, a gente é natural, a gente não entende. Geralmente eu gosto de chegar cedo na igreja, antes das reuniões eu chego. Hoje foi um pouco diferente. Hoje acabei atrasando, quando eu cheguei aqui já estava começando o culto da tarde. Mas tudo tem um propósito, irmão. Aí, nesse intervalo, uma irmã estava ali, eu sei de uma situação que ela está tendo com a família, eu conversei, irmã, como é que tá, tal, cuidado de pastor. Nesse tempo foi o suficiente. Uma irmã da igreja chegou com uma senhora, falou, pastor, essa mulher está muito mal, o senhor pode orar por ela? Aí eu falei, lógico. Aí a irmã da igreja foi, irmã, vamos orar, tá? Aí eu fui atender essa senhora. E o pastor Érico aqui já cantando, o culto começou. Aí eu falei assim, por que a senhora não entra e assiste a reunião? Ela fala, pastor, não dá, porque meu marido ele não gosta que eu vá na igreja. Se ele sonhar que eu estou na igreja, ele vai fazer alguma coisa. Eu falei, então tudo bem, deixa eu orar. Coloquei a mão, manifestou o demônio. Não é o marido que não quer que ela venha para a igreja, quem é? O demônio usa o marido para fazer chantagem para ela não vir.
Aí manifestou, foi engraçado, o povo chegando pro culto, o pastor Eric cantando, eu lá na frente, o demônio, pá, pá. E o pessoal curioso passando ali, olhando. Aí eu fui, amarrei o demônio, mandei o demônio embora. Quando eu mandei o demônio embora, você precisa ver a cara de alívio dela, pessoal. Aí eu falei, irmã, o que a senhora tinha? Eu gravei o vídeo, depois vou mandar para vocês. Ela falou, pastor, eu tenho um desgaste na perna, eu ando assim. Irmão, mandei o demônio embora, a mulher saiu andando normal. Diga glória a Deus. Por que eu falei isso? Quem não quer que você venha para a igreja não é parente. Quem não quer que você não venha buscar Deus, quem é? É o diabo. E o diabo usa situações. E tem hora que a gente é tão bobinho, desculpa falar essa palavra, que a gente para diante do que o diabo faz. Não, você devia passar por cima. Falar, é hoje que eu vou. Eu não tenho que estar em estado para vir para a igreja. Eu tenho que vir para a igreja do jeito que eu estou. Chegar lá, eu vou ouvir a palavra, eu vou me fortalecer e Deus vai me abençoar. Isso é louvar. Louvarei ao Senhor em todo, ou seja, eu vou servir a Deus, eu vou louvar a Deus, independente da luta, do momento, da situação. Aí, para terminar, o seu louvor estará continuamente. É assim que um servo de Deus age. Você nunca vai ver um servo de Deus murmurar, blasfemar. Sabe quando é que a gente vê verdadeiramente um servo de Deus? É quando na maior luta. Você não vê sair da boca dele murmuração, blasfêmia. O que sai da boca dele? Está escrito aí, pessoal. Você vê louvar a Deus. Você vai conversar com ele, ele só fala assim, não, mas Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é fiel, Deus é maior. O louvor está sempre na boca dele. Ele pode estar passando a luta que for, ele exalta a Deus. Não, mas Deus já me deu a vitória. Não, mas Deus é comigo. Você vê, ele está sempre exaltando a Deus com a sua boca. Agora, quando a pessoa não está bem, aí ela começa a blasfemar. Aí ela começa a murmurar. Lembra que os murmuradores pereceram no deserto. Murmurador não chega a lugar nenhum. Os murmuradores padeceram no deserto, não chegaram onde queria chegar. Se você ficar só murmurando, reclamando, você não vai chegar onde você quer chegar. Mas se ao invés de murmurar, não, eu vou servir a Deus com alegria. Pode estar acontecendo o que for, eu vou estar sempre na igreja. Eu lembro uma vez, vocês vão dar risada, André. Época quando começou a guerra entre Rússia e Ucrânia. É Ucrânia, né? Quantos 1000 quilômetros a gente está da Rússia e da Ucrânia, pessoal? Irmão, diante de Deus. Uma mulher, naquela época, ela estava afastada da igreja. Aí entramos em contato. Falei, irmã, a senhora sumiu? Não, pastor, tem que vigiar, porque está tendo a guerra aí. Eu falei, minha filha, um míssil, vim de lá, cair aqui, minha filha. Pelo amor de Deus, hein? Vocês acreditam nisso, pessoal? A mulher falou isso. Não, pastor, não estou saindo de casa. Aí eu lembro, o missionário mandou um vídeo para nós lá na Ucrânia, em plena guerra. Os evangélicos cristãos estavam lá na estação louvando, adorando a Deus. E a mulher aqui em São Carlos falou que estava com medo de sair de cá por causa de míssil. Foi o dia que o míssil chegar aqui, o mundo acabou. Acabou ou não acabou? Sério? Falou, não, porque essa guerra foi minha filha. Irmão, pega aí tanto lugar do Brasil violento, as pessoas vão louvar a Deus, aí fica dando desculpa. Irmão, a maneira que você tratar Deus, Deus vai tratar você. Você tem que tratar Deus com honra. Aí lembra, voltando onde eu comecei, as irmãs deram aquele tratamento VIP para Jesus, receberam ele em casa, deram aquela melhor oferta. O irmão delas morreu? Porque tudo que a gente faz para Deus, Deus se lembra. E na hora certa ele vai retribuir o seu carinho, a sua dedicação. Agora, olha para mim, Brasil, se você está relaxado, toma cuidado. A Bíblia diz que aquele que honrar o seu Senhor será honrado. Acho que é Provérbios, quer ver? Vamos lá rapidinho para a gente terminar. O que guarda a figueira comerá do quê? E o que vela pelo seu Senhor será o quê? Mas aí, depende do que acontece, você desconta em Deus, você fica revoltado com Deus. Não, você tem que honrar Ele. Coloca na NBV, a versão atualizada. Quem toma conta de uma figueira tem o direito de comer do quê? Do seu fruto. Quem cuida de seu Senhor merece ser recompensado.
Elas cuidaram de Jesus ou não? Cuidaram ou não cuidaram? Receberam ele com honra, derramou perfume. A recompensa, o irmão delas não morreu. Diga glória a Deus. A maneira como você tratar Deus, você vai ser tratado. Na primeira tribulação, no mundo tereis aflição. Primeira aflição, aí você começa a tratar Deus como qualquer coisa. Você vai perder. Uma coisa não tem nada a ver o quê, gente? Com a outra. Você acha que todo dia que o pastor sobe no altar ele está bem? Jesus sabe quantas vezes eu desci para subir aqui, em casa luta familiar, porque minha família é igual à sua. Dizem que família só muda o quê? O endereço. Mas eu nunca deixei de servir a Deus. Já teve reunião que vocês devem ter falado, nossa, hoje o pastor estava tão feliz. Talvez esse dia que você achou eu mais feliz é o dia que eu estava enfrentando a maior luta. Sabe por quê? Porque eu aprendi a separar as coisas. Eu não sou artista. Só que quando eu subo aqui para pregar a palavra, o que eu prego eu creio. E eu creio que enquanto eu estou aqui servindo a Deus, Deus está cuidando da minha casa. Amém? NVI agora, para a gente terminar. Ah, esse aí é demais, Brasil. Quem cuida de uma figueira comerá do seu fruto. Fica de pé todo mundo. Eu quero que vocês leiam em pé. Isso aqui resume a mensagem. Olha lá, Osmar, olha que coisa forte, ó. E quem trata bem, André, o seu Senhor, receberá tratamento o quê? Responda, como você está tratando o Senhor? Meu Deus, só isso aqui resume a mensagem. Elas deram tratamento de honra. Veio a luta. Mas o Senhor deu a elas tratamento de honra. Jesus foi lá em Betânia. Jesus foi lá, porque ele era amigo deles. Olha para mim, isso é muito forte. Honra o Senhor, porque o dia que você prezar, ele vai vir ao seu encontro. O que você está precisando? Pode deixar comigo. Aplauda Jesus. Ô glória. Amém, pessoal?